Queridos amigos, quis a divina providência operar a nossa redenção por meio de uma mãe. E que mãe? A mais perfeita e a mais pura mãe. O pecado entrou no mundo pela nossa antiga mãe, Eva, e a redenção na graça se operou por meio da nossa nova mãe, a Virgem Maria. Mãe é tão boa, diz a sabedoria popular, que até Deus quis ter uma. E não há homem neste mundo que não considere a grandeza do ofício materno. Por isso, meus caros amigos, num primeiro instante neste sermão, gostaria de lhes fazer meditar nos deveres naturais e religiosos para com as nossas mães, e depois os deveres das mães em relação ao seu próprio e grandioso ofício. Os filhos, em primeiro lugar, devem tomar consciência da grandeza daquilo que é a figura materna. Às mães, os filhos devem respeito, obediência e honra. E, numa só palavra, os filhos devem veneração. Respeitar a figura da mãe com a justa veneração significa, na prática, meus amigos, evitar com todas as forças possíveis qualquer ato de insolência, de ultraje e desrespeito para com a nossa mãe. Veneramos a nossa mãe quando nós evitamos toda insolência, ultraje e desrespeito para com ela. E é uma postura que nos impõe a nossa própria natureza e que exige a virtude da justiça. Nós devemos esta veneração aos nossos pais, e hoje, no Dia das Mães, sobretudo, às mães, pois jamais poderemos pagar em equidade, ou seja, de igual para igual, a dívida que nós temos com as nossas progenitoras. Elas nos deram a vida, elas nos deram o sustento, elas nos deram a educação. Por isso, meus caros, não é um favor que nós prestamos às nossas mães quando nós as veneramos. É um tributo de justiça, é uma questão de justiça. Isso deveria ser evidente para todo homem que vem ao mundo, já que só pode vir a este mundo por causa de uma mãe. Por isso, é inconcebível que um cristão levante a voz contra sua mãe. Seria um pecado gravíssimo. É inconcebível que um cristão ofenda com palavras e faça descaso dela. Todos esses casos seriam de fato um pecado mortal. Devemos a elas, enquanto filhos, uma gratidão que nunca poderemos pagar neste mundo. Por mais simples que seja a condição da nossa mãe, por mais alta que seja a condição em que nós tenhamos chegado, nós só somos o que somos por causa da vida que a mãe nos deu. Inclusive, se as nossas mães tivessem sido más, tivessem negligenciado seu papel de mãe, mesmo assim nós teríamos uma dívida natural para com elas, pelo simples fato delas nos terem dado a vida, um sustento e um mínimo de educação. E se, como nós, tivemos a graça de ter tido uma boa mãe, lembremos-nos, caríssimos, que a mãe é aquela mulher que muitas vezes se colocou por último para que nós pudéssemos estar em primeiro. É uma gratidão a todos os esforços, e somente no céu nós conseguiremos ver todos os sacrifícios do coração de uma mãe. Fica um conselho também às moças solteiras: ao escolherem um pretendente a marido, minhas caras, reparem no modo como este rapaz trata a própria mãe. Se esse rapaz fala mal da própria mãe para você, tenha certeza, ele falará mal de você
aos seus amigos. Um rapaz que destrata e é violento com a mãe será, sem dúvida alguma, indiferente e violento com a própria esposa. O rapaz que não cumpre as ordens da mãe ou que cumpre mal estas ordens, provavelmente será um marido imaturo e problemático. Tal e qual um menino trata a mãe, ele tratará a sua esposa. Em segundo lugar, meus caros, isso em relação aos filhos, os deveres dos filhos para com as mães. Devemos considerar também os deveres dos maridos para com as suas próprias mães e para com as suas esposas, que são a mãe dos seus filhos. Em relação às suas próprias mães, os maridos devem, como todo ser humano, honrar a figura da mãe, se essas ainda vivem, e respeitar a memória delas, se essas já morreram. E a esposa não deve colocar nenhum obstáculo para que o marido, de fato, possa cumprir a sua missão natural de honrar, respeitar a própria mãe. Entretanto, os maridos devem entender que a primeira mulher de suas vidas são as suas esposas e, mesmo que não devam negligenciar os deveres naturais para com as suas mães, os maridos devem ter na esposa, na mãe de seus filhos, a prioridade de suas vidas. E essa prioridade está mesmo acima dos próprios filhos. Por isso, no tocante às questões internas da sociedade familiar, meus caros, não é a mãe de um ou a mãe do outro que deve reger, mas as necessidades reais do casal. E o marido deve considerar mais a opinião e o conselho da sua esposa do que da sua própria mãe. Assim é que o marido honra a própria esposa. A primeira mulher na vida de alguém casado é a sua esposa. A primeira mulher na vida de um marido é a mãe dos seus filhos. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, diz São Paulo. Portanto, também é dever dos maridos que honrem, que venerem, que respeitem e que vivam com o sacrifício da própria vida, se for necessário, por suas esposas, pela mãe dos seus filhos, tendo sempre em primeiro lugar o bem da própria esposa. Nos meios católicos tradicionais, existe uma tentação muito perigosa e que prejudica, na verdade, gravemente a vida familiar e que prejudica, sobretudo, a vida da esposa, que é o argumento de que quem manda é o marido. De uma certa verdade, sim, de uma certa maneira, sim, é verdade. O marido é o chefe da sociedade conjugal. Mas, quando esse marido é despreparado, quando esse marido é imaturo, quando esse marido é inconsequente, quem sofre é toda a família. E quem sofre de maneira ainda mais particular é a esposa. Quantas fotos de famílias numerosas, onde todos sorriem lindos e felizes, mas a esposa guarda as feições do cansaço e do esgotamento. Muitas vezes, esse cansaço e esgotamento se deve à imaturidade dos maridos, que por assumirem mal as suas funções, acabam tornando o fardo da mãe e da esposa muito mais pesado do que deveria ser. É o típico caso da mulher que, ao casar-se, ganha não só um marido, mas um filho a mais para criar. É inconcebível, neste caso, por exemplo, que a esposa tenha de lembrar constantemente o marido das suas obrigações de pai e de cônjuge. Respeitar e honrar a mãe dos vossos filhos, caros senhores, implica em assumir com maturidade a responsabilidade que os senhores têm no lar. Buscar prover o sustento, acordar no horário, ser fiel aos compromissos, conversar com os filhos,
parar de perder tempo com futilidades e outras coisas inerentes ao dever de Estado de um pai. Tudo isso é o mínimo que se espera de um pai, é o mínimo que se espera de um marido, e é assim que o marido pode, de fato, honrar a mãe dos seus filhos. E nós devemos considerar também, meus caros, os deveres que uma mãe possui, que uma mulher possui quando ela se torna mãe no seu próprio estado de vida de mãe. E vejam que interessante, dentro da união conjugal, na sociedade familiar, a missão da mãe é tão central, é tão essencial, é tão forte, que nós chamamos a união de marido e mulher de matrimônio. Matrimônio que significa literalmente ofício, função da mãe, em oposição a patrimônio, que significa literalmente ofício, função do pai. Nós chamamos a sociedade conjugal normalmente de matrimônio, porque está nela ressaltada a missão, a função da mãe. A primeira missão da mãe é gerar e educar os filhos. Porque não seria justo, meus caros, e não seria nem natural, se a missão da mãe e do pai, claro, fosse apenas de gerar, procriar. É dever natural dos pais educar os filhos. E educar significa conduzir, fazer progredir naqueles campos que são próprios da natureza do ser humano. E deste modo nós podemos dizer que existem 4 pontos próprios da natureza humana. Educar significa educar fisicamente, significa educar intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Educar significa educar fisicamente, intelectualmente, moralmente e espiritualmente. E tudo isso nossas mães fazem e fizeram por nós. Nós somos educados fisicamente quando os nossos pais e, sobretudo, a nossa mãe nos garantem o alimento, o desenvolvimento do corpo físico. E nós reconhecemos isso desde os primeiros dias de vida, porque nós só somos o que somos porque nossas mães não negligenciaram o seu dever de nos educar fisicamente. Sem o leite materno não viveríamos, não cresceríamos, nós não seríamos o que somos hoje. É evidente que é a missão dos pais, da mãe, educar os filhos fisicamente. Toda mãe também tem, junto com o pai, o dever de educar intelectualmente os seus filhos. Isso é, zelar para que as capacidades intelectivas da criança sejam desenvolvidas. Cuidar da formação intelectual. Mas isso não significa necessariamente, meus caros, que os pais devem ser os professores dos filhos. Tem gerado muita confusão nas famílias, sobrecarregado demais, porque também uma outra tentação tem se tornado comum nos ambientes tradicionais. A tentação de que os pais, e de maneira particular a mãe dentro de casa, pensem que a missão deles na educação intelectual é conseguir ensinar pedagogicamente os seus filhos em todas as matérias. E quando não conseguem fazer isso, sempre usam a desculpa piedosa de que mais vale a criança não saber isso ou aquilo de biologia ou geografia do que, vindo a estudar fora de casa, perdesse a sua alma. O homeschooling, por exemplo, não é ruim em si, do contrário. Mas educar intelectualmente uma criança não significa tomar às vezes de um professor. Se você não tem a capacidade de ensinar, querida mãe, se você não tem o conhecimento suficiente para transmitir o saber aos seus filhos, se isso gera um desgaste
desproporcional, absurdo na sua vida familiar e na sua vida pessoal, provavelmente com isso você está mais prejudicando os seus filhos do que ajudando, porque falta o dever de educar intelectualmente. Educar intelectualmente uma criança não impede que você confie a educação intelectual dessa criança a uma instituição, a pessoas preparadas para isso, e que você exerça a sua missão de educar intelectualmente acompanhando a instituição, supervisionando, conferindo. Vejam, Santo Tomás de Aquino saiu de casa com 7 anos de idade para estudar no mosteiro dos beneditinos no Monte Cassino. Os jesuítas fundaram os colégios, e foi em torno dos colégios que nasceram as maiores cidades brasileiras. Pensemos em São Paulo e Salvador, por exemplo. O centro da educação, do apostolado de um jesuíta é a fundação de um colégio. A igreja criou as universidades, e uma das obras mais importantes de apostolado com as crianças, e que diga Dom Bosco e São Francisco de Sales, são os colégios. No que diz respeito à educação moral das crianças, é missão da mãe educar os filhos no caminho do bem, ensinando-os a repelir o mal e a buscar sempre a virtude. E para isso as mães não devem hesitar jamais em corrigir os seus filhos, corrigir devidamente, porque quem não corrige não ama. E por fim, meus caros, é missão dos pais, mas é missão mais particular ainda da mãe, garantir a educação religiosa das crianças. É a mãe quem deve ensinar aos filhos as suas primeiras orações. Tem aquela música, cantiga popular brasileira, que diz: mãezinha do céu, eu não sei rezar. É fofinha, mas é errada, é um absurdo. Eu sei rezar, eu tive uma mãe que me ensinou. Quem tem mãe consciente da sua missão, não diz: mãezinha do céu, eu não sei rezar. Diz: mãezinha do céu, a minha mãe me ensinou a rezar. Eu sei rezar, claro que eu sei rezar. Posso rezar mal, posso não saber rezar direito, mas quem tem mãe sabe rezar. É função da mãe ensinar as primeiras orações. É função da mãe ensinar as primeiras noções de catecismo para a criança, o seu primeiro modo de se relacionar com Deus. Mas, dentro da educação religiosa, tem 2 coisas muito bonitas na função da mãe. Uma delas, e a mais bonita, é preparar as crianças, os seus filhos, para a primeira comunhão. Preparar os filhos à primeira Eucaristia. O amor à Eucaristia virá mais facilmente se a criança aprender isso da sua mãe. Por isso, queridas mães, naquilo que diz respeito à Eucaristia, assumam o protagonismo na educação dos vossos filhos. Que os vossos filhos aprendam a fazer genuflexão ao entrar na igreja, curvar o joelho até o chão, encostar no chão com vocês. E se fizer mal, corrija, diga: faça de novo, faça direito. Que os filhos aprendam com a mãe a se ajoelhar quando passam diante do sacrário. Que eles aprendam com a mãe qual é o comportamento que devem ter na missa. Que eles aprendam com as mães a melhor maneira de comungar. Ensinem, queridas mães, que a comunhão deve ser recebida da melhor maneira possível. Uma mãe que ensina isso para sua criança tem certeza de que essa criança nunca mais sairá desse bom caminho. Ensinem às crianças que a comunhão é não somente a coisa mais santa que a igreja tem, mas a pessoa mais amada das nossas vidas. E que então elas devem sempre ajoelhar e receber Nosso Senhor na boca. Que a comunhão na mão é uma das maiores feridas da igreja na atualidade. Mas, de maneira ainda mais precisa, queridas mães, cabe às senhoras cumprir o dever de educar religiosamente os vossos filhos e ensiná-los a viver de princípios religiosos,
e não de circunstâncias religiosas. Que os vossos filhos aprendam das senhoras os princípios religiosos, ou seja, ensinem que eles devem se comportar diante de vocês da mesma maneira como eles devem se comportar fora da vossa presença. Ensinem que a modéstia, ela deve ser vivida tanto dentro da igreja quanto fora. Ensinem que o pudor deve existir dentro da família, mas também na sociedade de amigos, no colégio ou em qualquer outra sociedade. Ensinem, queridos pais, queridas mães, que a religião é uma questão de princípios, não de circunstâncias. E que são as circunstâncias que devem se adequar aos nossos princípios. Muitos deveres, muitas obrigações, muita coisa a se fazer. Mas é porque ser mãe não é pouca coisa. O ofício da mãe é nobre, é grande, é altíssimo e ao mesmo tempo é exigente, é desafiador. Por isso, meus caros, nesse dia em que no Brasil o calendário civil celebra o Dia das Mães, rezemos de todo o coração por todas elas, especialmente pelas nossas próprias mães, a fim de que, se elas estão vivas, recebam sempre as bênçãos dos céus para cumprirem devidamente as suas missões. Mas, se já morreram, que sejam acolhidas nos braços de Deus, mediante a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. E assim, a todas as mães do nosso apostolado, um feliz e abençoado Dia das Mães. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doce coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.